A pergunta já foi lançada. O que a Bíblia fala sobre teologia inclusiva? Então acho que vamos já dar oportunidade, pastor Marcos Gladson, se puder já falar o que a Bíblia fala sobre teologia inclusiva. Então, é importante a gente falar algo já de início. Quando eu falo de teologia inclusiva, a gente fala de teologia inclusiva, a gente não quer afrontar a palavra de Deus. Eu creio que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Eu creio que o seu autor é Deus, mas nós temos que ter a coragem de enfrentar alguns temas e entender que a Bíblia ela foi inspirada e não psicografada pelo Espírito Santo. Então, nas traduções, acabam sim havendo algumas tendências que acabaram excluindo algum grupo, né, durante a sua história. Nós vimos isso com os negros nos Estados Unidos, nós vimos com as mulheres em determinados tempos, quando as mulheres eram excluídas dos altares de ministrar, e a bola da vez acabou ficando com a comunidade LGBTQIA+. Então, o que a Bíblia fala de teologia inclusiva, o que a gente tem que entender é que a gente precisa, acima de qualquer coisa, ter a coragem de falar do amor de Deus a todas as pessoas e crer num Deus que não faz acepção de pessoas. Perfeito. Bom, eu acho que esse é um ponto fundamental. Acho que todas as igrejas pregam e ministram isso, né? Em termos de a gente não fazer qualquer tipo de segregação em relação às pessoas, né? Mas aí no caso, aqui talvez o que a gente possa entender, no caso da inclusão, seria o que a Bíblia fala, né? O que ela coloca assim para que possamos falar que há um favorecimento, que existe realmente. Existe na Bíblia algum tipo de favorecimento para que, vamos dizer assim, a comunidade, vou chamar de comunidade, porque é um monte de termos, né? Possa hoje ver ou ter uma igreja, ou exercer um chamado e assim por diante, pastor César Cavalcante? Bom, pegar aqui com permissão um pedacinho da fala do pastor. De fato, alguns segmentos da sociedade já sofreram com algum tipo de segregação. No caso, eu acho que ele fez menção à igreja americana, por exemplo, quando fala dos negros, aqui no Brasil mesmo também. Mas acho que o nosso campo de trabalho tem que ser a Bíblia e não a experiência, né? A experiência das pessoas que falam da Bíblia. Na Bíblia não existe esse tipo de segregação de pessoas para se aproximarem de Deus. Em Gálatas, o apóstolo é claro em dizer que em Deus, que na fé, não tem homem nem mulher, escravo nem livre, judeu ou grego e tal. E quando Paulo se posiciona dessa forma, ele é um avanço gigantesco, inclusive, para a cultura greco-romana da época, né? Agora, Deus faz acepção de pessoas para receber essas pessoas na fé? Não, todas as pessoas são bem-vindas, vindas de qualquer tipo de experiência, de qualquer tipo de pecado, de qualquer tipo de tendência, de qualquer tipo de comportamento, de qualquer tipo de situação. A graça de Deus, a Bíblia diz que se manifestou salvadora, trazendo salvação, oferecendo a salvação a todos os homens. E no second time dessa experiência com Deus, vem o princípio bíblico da santificação, onde algumas práticas, biblicamente falando, são proibidas e eu não vejo aí que há um tipo de acepção por parte de Deus, mas o caráter da graça também é pedagógico, é educativo, e a Bíblia é clara, né, a respeito de alguns tipos de comportamentos e a homoafetividade. E me perdoa se eu falar algum termo que lhe machuca, porque eu realmente não sei exatamente como me comporto, mas não é por maldade. Hoje em dia a gente fica meio preocupado, eu não sei, nunca sabe o que expressa, né? De vez em quando muda os tipos de terminologias, então e aí você fica à vontade para me corrigir e falar, não usa esse termo, usa tal, e para mim tá tudo bem. É isso. Perfeito. Agora, eu percebi aqui, né, até pelo o seu currículo, que você é assessor jurídico da Comissão de Defesa, a Comissão de Direito Homoafetivo. Eu acho que assim, uma grande polêmica que tem é o fato de alguém que exerça, né, ou tenha, ou viva
a condição homoafetiva de ministrar, de ser um pastor, de estar à frente, né? No caso aqui, você defende, você é também um pastor. O que a Bíblia dá de respaldo para que possa exercer um ministério, no caso de uma pessoa que tem essa união homoafetiva, ou seja, assim, né, dessa maneira? Uhum. Então, pastor César, você pode se referir de qualquer forma, não é? É lógico que a gente está num debate para a gente poder estar aprendendo também. Eu também quero aprender como eu me refiro da forma certa, entendeu? Compartilhar. Bom, a Bíblia, na verdade, nunca condenou a homossexualidade. A Bíblia nunca condenou a homoafetividade. Quando a gente fala de homoafetividade, o que é? É uma variação normal da sexualidade humana. Ou seja, uma pessoa, ela vive, ela tem algo que não nasceu, que não foi adquirido, não é um comportamento dela, mas, segundo as neurociências, a professora Suzana Herculano, inclusive, afirmou em um conteúdo dela, em um dos textos científicos dela, que a homoafetividade, ela é gerada no útero, ela é formada no útero para as neurociências, e dali a pessoa já nasce com aquilo. E quando nós falamos de o que seria pecado, Deus condena assim, condena o abuso sexual, condena o sexo depravado, sexo libertino entre pessoas, seja qual for, heterossexual ou homoafetiva. Mas o que nós dizemos é que um relacionamento de amor e fidelidade entre duas pessoas do mesmo sexo, vivendo uma história de amor, isso não é pecado. E aí você fala assim, mas na Bíblia, como o bispo G acabou mencionando sobre a questão da Bíblia falar, né? E aí a gente vê alguns textos, por exemplo, da Bíblia. Eu trouxe aqui hoje a Bíblia de Jerusalém, né? Hoje a Bíblia de Jerusalém é a Bíblia do mestrado, do doutorado no Brasil e em outros países do mundo, como uma Bíblia autorizada em relação aos seus textos. E aí havia já uma discussão já antiga sobre a questão do que foi inserido na Bíblia. Na verdade, em 1433, colocaram a palavra sodomita e efeminados nesse texto de 1 Coríntios 6,9. Até então, já foi masturbadores, é uma palavra assim muito imprecisa. E aí depois, até Bíblias recentes colocaram homossexuais e depois homossexuais ativos e passivos. Bom, a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, ela fez um acerto nessa passagem, e aí lá, 1 Coríntios 6,9. Então não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos iludais, nem os devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem depravados. Aí no lugar de sodomitas e efeminados colocou, nem depravados e nem pessoas de costumes infames. Então é uma Bíblia com texto autorizado. Se a gente for também no grego, eu estudei todos esses textos no grego, no hebraico, muito conteúdo eu tenho em relação a essas terminologias, e realmente não há ali a palavra nem sodomita e nem efeminado. Isso aí é um dos textos, por exemplo, que autorizam, por exemplo, a gente dizer que houve uma manipulação bíblica para excluir os LGBTQIA+, do reino de Deus. Então, se a gente for nos 7 versículos mais usados contra os LGBTQIA+, todos eles têm uma explicação lógica e todos eles vão se voltar para a questão da depravação sexual, sempre envolvendo abuso, sempre envolvendo idolatria sexual, sempre envolvendo questões nesse ponto, e não o amor entre iguais, infidelidade e respeito. Mesmo porque Gálatas 6,9 diz que contra o amor não há lei, não há proibição contra o amor. E o que você acha, então, Sr. César Cavalcante, dessa afirmação de que não há restrição nenhuma na Bíblia em relação até os termos serem mudados, sodomita ou não? Como... Eu já conhecia esse argumento, né, de que esses termos eles não são antigos, né, mas parece que são bastante antigos, na verdade. Alguns documentos da igreja, por exemplo, onde o Flávio Josefo, por exemplo, vai usar termos assim. Mas, voltando, no começo da fala do pastor Marcos, a questão, eu falei agora há pouco, eu posso cometer alguns deslizes nos termos, mas eu queria começar pelo termo, né? Homoafetividade. A raiz das palavras são muito importantes, na minha opinião. Até porque, se a gente vai fazer, por exemplo, exegese
e vamos nos debruçar, por exemplo, sobre os textos originais, e parece que o senhor tem capacitação técnica para isso é muito interessante, então esse bate-papo aqui promete. Vamos pegar essa palavra, por exemplo, homoafetividade, que significa o afeto entre duas pessoas iguais. Essa palavra, recentemente, num passado não muito longe, mudou o sentido para a questão sexual. Homoafetividade, ou seja, o afeto entre duas pessoas do mesmo sexo, é inclusive bíblico. A gente tem que amar os nossos irmãos, esse afeto. A gente tem que... Eu amo meu pai, eu amo meu filho, eu amo meus amigos. Eu manifesto afeto, carinho a pessoas que têm a mesma identificação sexual, preferência sexual do que eu. Só que o que a Bíblia condena não é essa afetividade, não é sentir afeto por alguém que tem a mesma, como eu disse aqui agora, preferência sexual. A Bíblia diz em Levítico que quando um homem se deita com outro homem, como se esse outro homem fosse uma mulher, então isso se torna uma abominação. Então, o que é o complicador de toda essa questão é o ato sexual em si, entende? Então, a Bíblia é um documento religioso e nessa fé, na revelação bíblica, em Levítico, por exemplo, ou seja, essa história não vem, a gente vai entrar lá nos termos do Novo Testamento e tal, mas é que a moral judaico-cristã começa nas páginas do Antigo Testamento e depois, o senhor sabe, depois vem para as páginas do Novo Testamento. Então, o que a Bíblia condena não é afeto entre os... Isso, aliás, a Bíblia estimula, né? Nós precisamos amar e tal, tudo mais, independente da situação, ajudar, estender a mão e ter afeto, ter respeito e tudo mais, ok. Então, essa palavra homoafetividade não combina muito no sentido semântico aqui. Porque o que a Bíblia condena, ser homoafetivo, ok, eu também sou. Porque eu amo e tenho afeto por pessoas da mesma preferência sexual que eu. Mas a questão é o ato sexual, conforme o texto que eu apresentei de Levítico, quando o homem se deita com o outro como se fosse mulher. Isso aí a Bíblia condena, peremptoriamente. Perfeito. E até no caso do amor, né? Se a palavra, se não me engano, é a palavra que é uma palavra totalmente diferente do amor de homem e mulher, né? O ágape, né? Ou filéu, que são dois tipos de amor que não é de homoafetividade no contexto sexual, né? Vamos colocar assim. Acho que... Então, existem algumas questões que são importantes da gente poder esclarecer, não é? Primeiro, né, no Levítico. Por isso que é importante a gente conhecer os originais. Lutero, inclusive, disse que a inspiração bíblica ela está no original, não só nas traduções. Tem aquele jargão italiano, né? Tradutore. Isso é verdade. Tradutor, né? Isso é verdade. Todo tradutor é um traidor. Eu falo algumas línguas, a gente sabe, a gente pode manipular as línguas com muita facilidade para aquilo que a gente deseja. Até sem intenção, inclusive. Até sem intenção. E aí, por exemplo, Levítico 18, 22 e o 20, 13, a palavra abominação, que foi colocada lá, é na verdade a palavra toevá. E a palavra toevá, ela significa idolatria cultual. Então, um homem se deitar com outro homem é o quê? Uma idolatria cultual. E aí, quando a gente vai na cultura da época, a Bíblia deve ser estudada junto com a sua cultura da época. A gente vê algo que acontecia lá. A cultura cultural de Canaã era o quê? Homens fazerem práticas sexuais com outros homens no sentido de prestarem idolatria sexual a outros deuses. Era muito comum, tinha vários deuses que se faziam isso, os templos que aconteciam isso lá eram muito comuns. A gente vê alguns reis de Israel, por exemplo, Asa tirou os prostitutos cultuais do templo. Por quê? Porque havia essa prática. Então, quando esse texto fala sobre isso, é no sentido de não praticar idolatria cultual e não o amor, quando a gente fala de amor entre duas pessoas do mesmo sexo. Por quê? É claro que Deus ia condenar pessoas indo adorar outros deuses para que pudessem ter os deuses de fertilidade, para que tivesse uma colheita bem abençoada, né, por esses deuses, fosse prestar cultos a outros deuses. E quando Israel chega em Canaã, Deus fala, olha, eu não quero isso, eu não quero esse tipo de condição ou de prática dentro de Israel.
E lembrando que o mesmo livro que fala sobre isso, 18 e 22, é o mesmo livro que a gente faz muitas coisas hoje. Por exemplo, Levítico 11, 7 e 8 diz que comer carne de porco é pecado. Levítico 11, 12 diz que comer marisco é abominação. Levítico 18, 19 diz que não pode ter contato com mulher durante o ciclo menstrual. E a gente toca em mulheres, a gente não sabe quando elas estão ou não durante o ciclo menstrual. Levítico 19, 19 diz que não pode plantar 2 tipos diferentes de alimento numa mesma plantação. Levítico 19, 27 diz que a maioria diz que as pessoas não podem cortar o cabelo. E muitas vezes os homens, por exemplo, né, vão lá e acabam cortando o cabelo, as mulheres cortam o cabelo, fazem barba. Levítico 21, 16 diz que não pode se aproximar do altar se tiver um defeito físico. Né? Por exemplo, a maioria dos pastores usam óculos, então é um defeito físico. É um defeito físico. Então, quer dizer, pode ou não pode entrar no altar. Então, por que umas partes da Bíblia são selecionadas e outras partes não são selecionadas? Sempre quando há o interesse de excluir um grupo de pessoas e até mesmo os LGBTQIA+, nesse caso, essa comunidade que a gente tem aí. Bom, vamos lá. Primeiro, a informação do texto da palavra toivá, né, que o senhor citou aí, com todo respeito, ela não é precisa. Porque essa palavra, pastor, ela sempre significa abominação. Sempre. Em nenhum momento, a menos que dependa de algum tipo de contexto, mas a palavra em si, todas as vezes que ela é empregada no texto original, no hebraico bíblico, ela sempre significa abominação. Ela não tem nenhum tipo, ela não está presa a nenhum tipo de ritual litúrgico, religioso ou coisa que o valha. Para isso... Todas as vezes, pastor, que ela se refere no Antigo Testamento, elas estão ligadas à idolatria cultual. Tá, então vamos lá. Eu apresentei Levítico 20, 13. Se você for ver lá, você vê idolatria cultual sempre. Ok, então ficou fácil. Eu apresentei Levítico capítulo 20, versículo 13. O texto diz assim: se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticarem coisa abominável, serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Ok, aonde está a idolatria aqui? Então, você tem que ir no texto original, no Toevá. Vamos lá. Se você botar qual é a passagem? Eu posso até pegar aqui. Se você pegar um texto no hebraico, aí você tem que fazer uma referência de todos os textos. Se eu soubesse, eu tinha até trazido aqui. Você faz uma referência de todas as vezes que a palavra Toevá aparece no Antigo Testamento. Todas as vezes ela aparece no sentido de idolatria cultural, significando idolatria cultural. Tá bom, então vamos lá. Eu vou ler o texto em hebraico. O senhor lê hebraico? Um pouquinho. Nesses textos eu consigo. Então, mas o senhor é alfabetizado em hebraico bíblico? Eu fiz hebraico bíblico e grego bíblico. Então vamos lá comigo. Veish, ou seja... Oi? Deixa eu ver se tem aqui na Bíblia de Jerusalém, nessa parte, porque também ela tem uns bons comentários, mas vai falando aí. Bom, Veish... Eu queria que você acompanhasse aí. Você tá com a Bíblia em português, pastor. Então, é porque ela tem os comentários, aí ela pode nos ajudar, tá pegando. É porque eu não tô com a Bíblia aqui em hebraico. Qual é a passagem? Só pra eu... Então, é que assim, ó, eu posso ler em hebraico sem problema algum, mas é que o texto é só a palavra toivá aqui, mas eu posso ler aqui a palavra. É que eu vou ler ela em hebraico, o senhor tá com a Bíblia em português aí, vamos lá. Veish, Asher, Ishkav, Et, Zahar, Mishkevei, Isha. Ou seja, se um homem, Ish, se deitar com outro homem, outro Ish, como se fosse Isha, como se fosse uma mulher, Toevá, Assu, ou seja, cometeu uma... aí a Bíblia verte como abominação. Bom, eu tô lendo aqui o texto conforme o Moisés escreveu. Não... Ok. O que eu tô dizendo é que quando eu citei esse texto a primeira vez, o senhor disse assim, toda vez, essa palavra, ela quer dizer algum tipo de moralidade, é verdade, só que relativo a algum culto pagão ou coisa do tipo. Aí eu disse, ok, então apresenta esse culto pagão nesse texto, nessa perícope do texto. Porque se tiver, aí ok, aí você tá certinho. Só que se não tiver, aí desmorona o argumento. Então, né? Eu gosto de provar aquilo que eu falo, né? Levítico 18, 22, e aí você vê aqui, ó. É porque você lê inglês também? Leio. Posso até printar para poder...
Aqui é Bible Hub. Tá aqui, ó. Eu citei Levítico 20:13, tá? Só pra gente, o nosso assunto é Levítico 20:13, mas vamos lá. Levítico 18, 22 e 20:13, as duas palavras são toevá. Então, se for se referindo a uma, outra também é a mesma coisa. Correto? Não tá correto, pastor. Porque o senhor disse assim, que quando o texto, quando a palavra aparece, ela tá cercada ela tá cercada de alguma questão cultural. E eu disse assim, me mostra aqui em Levítico 20:13. Vou mostrar aqui. Aqui tem todas as referências dela. Bom, Levítico 23, tá? Pode ir. Aqui, ó. Nome feminino, abominação. Tá? Aqui, ó, qual o texto que o senhor está lendo? 18, 22. Não, pode ler à vontade, eu acompanho aqui. Aqui, ó, censo, aqui, ó, ritual. Aí vamos lá, ó, às vezes que aparecem a mesma passagem como ritual, tá? De idolatria. Êxodo 18, 22, Gênesis 46, T4, Gênesis 43, T2, Salmo 89, 9, Deus e outras pessoas, se referindo a Deus. Deuteronômio 14, 13, Jeremias. Então, se o senhor não se importa, pastor, se o senhor não se importa, ver, por exemplo, repete para mim os textos. Aqui são muitos. Então, não tem problema, repete, eu anoto, sem problema. Vamos lá. É porque assim, a gente vai ficar chovendo molhado. Você vai querer dizer. Então, pastor, é que eu tô te pedindo uma coisa que o senhor não está dando. Então precisa ficar claro. Precisa ficar claro assim, ó. Eu trouxe um argumento que o senhor não está respondendo. Tá tudo bem, mas citar um monte de textos sem responder a questão colocada na mesa, então, não é argumento. Tá.